Como eu sempre falo, né, os direitos reais ele é uma área nova do direito para vocês, que é totalmente diferente do direito pessoal. E da mesma forma que o direito pessoal tem os seus princípios próprios, os direitos reais também têm seus princípios próprios, que também são norteadores e limitadores do todo o uso do direito real. Assim como o direito penal tem seus princípios, o direito trabalhista tem o seu, o direito sucessório tem o seu, o direito previdenciário tem o seu, cada área, direito empresarial tem o seu, cada área do direito tem um conjunto de princípios que são muito específicos daquele tipo de assunto. Então, aqui também existem princípios que são só dos direitos reais, tá? Vamos começar com eles. Primeiro, princípio do absolutismo. O princípio do absolutismo, ele vai muito naquela situação de que nos direitos reais eu não tenho um sujeito passivo já pré-determinado, como eu tenho lá nos contratos. Nos contratos, pelo princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, eu sei exatamente quem será o meu réu da ação no futuro. Aqui não. Aqui, pelo princípio do absolutismo, o direito real ele é considerado absoluto e ele pode ser interposto contra qualquer um da coletividade que, num futuro, daqui a 100 anos, por exemplo, venha prejudicar o uso do meu direito real, o uso do meu imóvel, né? O interesse que eu tenho sobre o meu bem. A isso, a gente dá o nome de também, né, um outro nome que aparece, de oponibilidade erga omnes. A questão do direito real poder ser oponível, poder ser contraposto, né, podendo ser apresentado contra qualquer um da coletividade. Oponibilidade erga todos, omnes, homens, tá? Então, qualquer um, pessoa física ou jurídica, de direito privado, de direito público, ele poderá ser o réu a qualquer momento. Isso é o princípio do absolutismo. Outro princípio que a gente tem, que é do direito real, é o princípio da aderência, que alguns autores também vão chamar de princípio da inerência. O princípio da aderência ou inerência vai dizer que, a partir do momento em que eu registro o meu direito de propriedade, o meu direito ele já adere, ele já gruda naquele exato segundo em que ele ocorre. O direito real ele está no exato momento em que eu registro o negócio, né, registro o bem, eu já me torno proprietário e todos os direitos vêm para mim naquele exato momento. E outra situação é que, por mais que eu não esteja imediatamente no uso da coisa, ele esteja emprestado, por exemplo, o direito real segue a coisa também. Então, pelo princípio da aderência ou inerência, a gente tem essas duas vertentes, tá? Vamos para a primeira. Ele adere imediatamente, aderência imediata ao bem. É para fazer uma diferença entre com os direitos pessoais, que lá a gente tem a possibilidade, lá nos direitos pessoais, quando eu faço um contrato, eu tenho a possibilidade de fazer um contrato hoje, assinar hoje, e colocar uma cláusula dizendo que ele só começará a ser aplicado no 1º de janeiro do ano que vem. A eficácia do contrato estará condicionada a um evento futuro e certo, né, o chamado termo inicial da obrigação, ou a uma condição, né, um evento futuro e incerto que poderá ocorrer num futuro mais próximo ou mais longo, né? Então, lá nos contratos, eu posso contratar hoje para iniciar a negociação num futuro, diferente dos direitos reais. Eu não tenho como fazer assim, ó, eu vou fazer essa escritura de compra e venda. Assinei a escritura de compra e venda, levei para o registro. Mesmo registrado, meu direito real só vai acontecer depois de tal tempo. Aqui não. Aqui nos direitos reais eu não posso condicionar ou vincular o início do meu direito ou de todas as características dos direitos reais num futuro. No exato momento em que registra, ele se adere. Por isso, aderência imediata ao bem. Outra vertente deste princípio é que, mesmo que o bem esteja nas mãos de terceiras pessoas, o meu direito de propriedade, o meu direito real está aderido ao bem.
Enquanto eu estiver proprietário, eu tenho direito de propriedade, independente de estar na coisa ou ela estar nas mãos de terceiros. Por exemplo, o usufruto. Por exemplo, a servidão. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu sou dona do imóvel, mas eu instituo o usufruto para João. O João é que está usando. Eu estou lá na minha casa, é o João que está usando. Eu não estou mais no contato com o meu imóvel, porque é o João que está na posse direta da coisa. Então, o que acontece? Eu perdi meu direito de propriedade porque é o João que está usando? Não, porque enquanto proprietário, o meu direito segue o imóvel. Enquanto eu for proprietário deste imóvel, independente de quem esteja usando, eu ainda tenho direito real. Tá? Então, todas as características, elas permanecem na figura do proprietário. Quando que eu perco a aderência? Quando eu deixo de ser proprietário. Então, o próximo princípio que a gente tem aqui é a questão do registro, né? A questão do registro é sim, o princípio básico aqui dos direitos reais é a condição do registro, tá? Outro princípio que a gente tem é a publicidade dos atos. Então, a publicidade não é tornar-se público, em redes sociais, eu tirando foto na frente de uma casa que não é minha, né, e dizendo que é minha. Não é este tipo de publicidade. É a publicidade oficial da documentação no registro competente. Outra característica ou princípio é a ideia da tipicidade. A tipicidade é assim, é o ato típico, a tipicidade que vocês aprendem no direito penal, né? Um fato típico, eu preciso que esteja previsto na lei para que aquilo seja considerado um ato típico. A mesma coisa aqui nos direitos reais, ele é estritamente típico. Eu não posso, de forma alguma, criar um instituto, inventar alguma coisa e dizer que aquilo é direito real. Mesma coisa no direito penal, eu não posso de forma alguma fazer algo e dizer que aquilo é crime se o direito penal não estabelece, pelo princípio da legalidade, né? Pelo princípio da legalidade, só será considerado crime se tiver lei anterior que a defina. Esta mesma ideia de legalidade do direito penal eu aplico aqui no direito real. Só é considerado um direito real se eu tiver uma lei anterior que a defina como direito real, senão eu não tenho. Diferente dos contratos. Lembram dos contratos? Lá na classificação dos contratos, vocês aprenderam que eles podem ser atípicos. Existem os contratos típicos previstos: compra e venda, doação, permuta, seguro, fiança, transporte, locação de coisas, comodato, mútuo. Existe acho que existe assim, acho que uns 23 contratos típicos já extensamente previstos na legislação brasileira. Mas nada impede que as partes sentem, estabeleçam, né, um contrato bem detalhado e que misture características dos demais. Eu posso fazer, por exemplo, para aqueles clientes, eu posso redigir um contrato em que os direitos, né, direitos e obrigações da parte contratante é igual ao do que aparece no contrato de locação do inquilino. E os direitos e obrigações da parte contratada é o mesmo que aparece, por exemplo, no contrato de depósito. Né? Se isso estiver bem escrito e for um acordo entre as partes, o juiz não interessa, o legislador não se importa. Por quê? Porque é uma relação intersubjetiva, é uma relação entre sujeitos privados. O que eles quiserem estabelecer no seu dia a dia não está nem aí. Agora, aqui nos direitos reais, não. Eu não posso criar algo e dizer assim: para esta relação jurídica aqui, os direitos e obrigações do proprietário são aquelas iguais àquelas previstas no direito real de habitação. Mas, né, para o possuidor, para o terceiro, os direitos e obrigações serão os mesmos, igual àquele que está previsto lá na hipoteca. Não dá, eu não posso criar algo novo. Se eu quero uma relação jurídica, eu tenho que escolher daquelas que existem no direito real, de todas aquelas que existem nos direitos reais, se eu escolher, eu preciso tal coisa, escolhe entre elas e tu vai ter que seguir todas as regras daquela ali. Tu não pode misturar e criar algo novo. Tu vai ter que optar entre uma delas, né? Vai ter que ver o que é melhor para as partes contratantes e contratados, proprietário e possuidor, e seguir ao pé da letra tudo daquele instituto jurídico de direito real. Tu não pode misturar. Por isso, tipicidade.
Somente os direitos constituídos e configurados à luz dos tipos rígidos consagrados no texto positivo é que poderão ser tidos como reais. Ele também aparece com um número chamado com um nome chamado números clausus, ou também números apertos. Esta rigidez dos direitos reais é porque é uma área do direito civil que foge à regra e torna-se norma de força obrigatória, norma de força cogente. E só esta parte, direito real, ela é considerada de aplicação de direito público. E o outro princípio é a sequela, né? Ou jus, ou ius persequendi, que a gente já conversou nas aulas anteriores. É a aplicação do 1228 caput, né? O direito de reaver a coisa de onde quer que ela esteja, tirando ela das mãos de quem a possua ou a detenha, de quem injustamente a possua ou a detenha. Né? O direito de perseguir, por isso ius persequendi, né? O direito de buscar a coisa, com busca e apreensão, arresto, sequestro, reintegração de posse, manutenção de posse, reivindicatórias. Aguardo ansiosamente pela nossa próxima aula.